Gente, o pastor Joilson, a pastora Gi, eles são um presente de Deus para minha casa, para minha família. Teve uma época onde nós estávamos transicionando de uma igreja para outra, nós fomos cuidados por alguns pastores, né, e entre eles, e muito bem cuidados, fomos cuidados pelo pastor Joilson. Eles são da Igreja Vida Abundante, que era uma das igrejas que a gente estava vendo para congregar, para estar junto. Tenho certeza que seria um prazer, uma alegria imensa estar com vocês, estaríamos lá até hoje. Mas o Senhor nos direcionou para cá, para essa casa, o Senhor nos chamou para esse lugar. E o Senhor tem feito grandes coisas através dos pastores na casa deles. E vocês conheceram o fruto esses dias atrás, hoje vocês estão conhecendo a árvore, né? Porque o PJ, que veio ministrar o louvor, quem lembra do PJ aqui? Amém? Querido demais também, menino abençoado, homem já, né? Não é menino, né? Um homem abençoado, que veio aqui, ministrou o louvor, ele é o fruto, gente. Aqui estão as árvores, amém? Uma bênção, os pastores realmente mostram para nós um excelente testemunho exatamente por isso. Todos os filhos servem ao Senhor com muita alegria, com um caráter irrepreensível e também com muita habilidade naquilo que eles fazem. É uma igreja muito completa e os pastores são uma bênção para nós e creio que será bênção para cada um de vocês também. O pastor Joilson hoje vai ministrar uma palavra aos nossos corações. Se a pastora quiser também saudar a igreja, falar alguma coisa, né, tem toda a liberdade, tá certo? E eu vou passar a palavra para eles, mas vamos orar pelos pastores antes, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica, tão poderosa. Senhor, que presente de Deus ter aqui o pastor Joilson, a pastora Gi, Senhor, como nós estamos felizes, Senhor, em tê-los aqui, em nossa casa, em nossa igreja, Senhor, recebendo aquilo que o Senhor tem entregado na vida do teu servo, do teu filho, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu reconheço e sei do depósito tão grande que, Senhor, o pastor Joilson, a pastora Gi carregam, Senhor. Eu sei que eles são poderosos no Senhor, Pai, e nós estamos felizes por podermos ser ministrados por um homem e uma mulher de Deus tão incríveis como eles são, Senhor, tão abençoados como eles são, tão cheios do Espírito como eles são, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Peço que o Senhor conduza, Senhor, a vida deles aqui durante a palavra, que sejam, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para que seja o Senhor falando através deles, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Fiquem à vontade. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Graças a Deus. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã. A gente costuma andar em família, mas como a gente tem 2 cultos hoje, então os meninos estão numa igreja, à noite a gente tem outro culto, mas feliz por estar na casa do Senhor e feliz por estar com vocês. Eu cheguei aqui nessa manhã e o Senhor colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. O salmista diz que nós, aqueles que estamos plantados na casa do Senhor, que nós vamos florescer como a palmeira no deserto, né? Não é para quem não criou raiz na casa do Senhor, é para aquele que, plantado, é aquele que criou raiz na casa do Senhor. E hoje é dia de ceia, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de lembrar da aliança que o Senhor fez com nós, da aliança que nós fizemos com Ele. E para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, nós precisamos criar raízes aqui, né? O Senhor me falava muito forte nessa manhã, criar raízes, é isso que o Senhor quer de mim e de você, porque até na nossa velhice nós veremos os frutos. Quando nós estamos plantados, nós criamos raízes na casa do Senhor. A palmeira, ela floresce no deserto, por quê? Ela não depende do clima, de nada, né? Então, e mesmo assim ela floresce, né? Então, diante dos desertos da vida, se nós estamos plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer. E a Bíblia diz que nós vamos crescer como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, ele cresce devagarzinho, né? Ele cresce 1 centímetro e pouquinho, até que ele chega a uma altura muito grande, não me lembro agora. Mas o Senhor, Ele diz que nós vamos crescer, que nós vamos florescer, se nós estivermos plantados na casa do Senhor, se nós criarmos raízes aqui. E o Senhor quer que você crie raízes, para que você possa ver a tua geração sendo abençoada, né? O pastor Daniel falou
que os meus filhos são bênção, tudo, mas desde a barriga, desde o ventre, eles louvam a Deus e servem a Deus. Eu lembro que eu ia ter bebê na segunda-feira, no domingo à noite eu estava no culto, né? Quando os meninos vinham para ser apresentados na igreja, podia estar o som que tivesse, a adoração que tivesse, mas bebê, eles reconheciam a adoração. E eles dormiam no culto, ficavam bem à vontade, porque a casa de Deus para eles já era um lugar reconhecido. Então, a casa do Senhor tem que ser um lugar que seja reconhecido para você, para os teus filhos, porque você vai crescer, você vai florescer e na velhice ainda você verá os frutos. Amém? Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, a paz, queridos. É uma grande alegria estar aqui, meu amigo, companheiro, né? Pastor Daniel, pastora Pri, as crianças. E, como ela falou, a gente sente falta dos meninos, a gente chama de meninos até hoje, mas eles estão lá na nossa igreja. E há um propósito de Deus estarmos aqui, né? Porque é muito raro eu sair, muito raro. E é só mesmo sob direção de Deus. Então, se o Senhor permitiu, é porque verdadeiramente Ele tem um propósito. E esse propósito, muitas vezes a gente imagina um propósito. Como Ele falou, Ele passou, deu uma sondada na terra, né? Enquanto Ele sondava a terra, a gente sondava Ele também, né? E orando, pedindo ao Senhor, é aqui, né? É Ele. E ali o Senhor conduz Ele até aqui, e a gente fica em paz lá, Ele em paz aqui. E depois aconteceu tudo o que aconteceu, e aí você entende que o propósito de Deus era muito maior do que passou na minha cabeça, que passou na cabeça dele. Então nós temos que estar sempre submissos à vontade daquele que sabe todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu orava essa noite, orava esses dias, né? E principalmente essa noite que eu parei para dedicar a preparar a palavra, a mensagem, eu falava para o Senhor, Senhor, eu só conheço o pastor Daniel, a pastora Pri, as crianças, eu não conheço os demais, e é difícil para a gente ministrar em um local onde você não conhece, porque você não tem nenhuma ideia, assim, se você pode dar uns pulos, se você pode gritar, se você tem que falar calminho, né? Se o povo responde, se o povo não responde. Então, eu falei, Senhor, eu estou indo porque o Senhor direcionou, mas me dá a palavra, não quero falar nada mais e nada menos do que aquilo que o Senhor me mandou. Então, o Senhor me deu uma palavra que eu entendo depois, né, até o que a pastora acabou de falar, ela não sabe o que eu vou ministrar, é assim, a gente nunca fala antes, porque o Senhor vai nos direcionando, e muitas vezes o que Deus dá para ela, assim, é uma confirmação. E você vai sentir, você vai entender que essa palavra tem a ver exatamente com o profético, porque ela se move no profético, né? Qual que é o profético? Que Deus tem uma grande obra nesse lugar. Como vai ser feita essa obra? Como que isso vai acontecer? Através exatamente disso, de você estar plantado junto ao ribeiro de águas, porque você vai crescer como uma palmeira, né? E vai florescer e vai dar muito fruto. Posso ouvir um amém? Amém? Então, para que isso seja feito, o Senhor então traz uma palavra, que é uma palavra de fundamentação, uma palavra que vai gerar raiz na sua vida, vai gerar raiz para que você fique cada dia mais, né? Mais firme nessa terra, né? Que o Senhor tem te plantado. Amém? Então, creia e receba naquilo que Deus tem nessa manhã sobre a tua vida. Então, quem gosta de anotar, anote aí o tema. O tema é o poder transformador do sacrifício de Jesus na cruz. O poder transformador do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E eu quero falar para você que a dimensão do poder, desse poder que nós estamos falando, do poder do sacrifício de Jesus, é algo assim imensurável, é muito grande, né? Por quê? Porque o fato que nós vamos
ministrar nessa manhã, o fato que nós vamos ler na palavra, que nós vamos ministrar nessa manhã, foi um fato que mudou, transformou toda a história. Nós temos mais de 6.000 anos de história. Mais de 6.000. 4.000 antes de Cristo e mais 2.000 depois de Cristo. Mas todos esses anos, toda a história foi mudada, foi transformada por esse fato. Amém? Você já vai entender, porque você vai ler comigo e nós vamos ministrar sobre isso. Então, só que eu não tenho tempo e nem condições de falar sobre toda a transformação que aconteceu. Então, o que o Senhor traz para essa manhã é algo pontual, é algo que tem um foco, né? Que Deus, através do que aconteceu, através desse fato, desse momento que nós vamos ler na palavra de Deus, mudou totalmente a tua história, mudou totalmente a tua vida. E aconteceram coisas que o Senhor quer que você consiga entender, e aquilo que você esqueceu, Deus quer que venha à tua memória, para que você tenha uma postura, um posicionamento diferente, para tomar posse de toda a verdade que é revelada através do altar. Amém? Amém. Então, o foco é você, o foco é o que aconteceu na tua vida, nesse momento, através desse ato. Então, é sobre isso que nós vamos ler. Leia aí, um único versículo que eu quero fazer a abertura, em João, Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. Se você puder se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, eu te convido a fazer isso. Se você está com a sua Bíblia e você puder riscá-la, gosta de riscar, pode riscar esse versículo aí, circular, fazer conforme você entende, né? Porque isso aqui vai ficar marcado, né, na sua história, vai ficar marcado na sua vida. Amém? Diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai. Diga, tetelestai. Fala, tetelestai. Agora tudo junto. Tetelestai. De novo, tetelestai. Que quer dizer? Está consumado. Então, pode sentar. Ele deu um brado, ele gritou, tetelestai. Quando ele gritou tetelestai, ele estava dizendo, acabou. A obra que eu vim para fazer, acabou. Eu estou finalizando. Eu estou colocando um ponto final. Então, ele veio, cumpriu tudo, e ele está dizendo, está cumprido. Tetelestai. Eu vou falar até você decorar. Você vai ficar a semana inteira lembrando do quê? Tetelestai. E você vai sempre lembrar que tetelestai está consumado. Se você puder participar, eu agradeço, porque eu gosto disso. Eu sou professor, dei tantos anos aula e eu gosto disso. Por quê? Porque é isso que guarda, é isso que traz você lembrar, né? Então o lado de cá vai falar tetelestai, e o lado de cá vai falar está consumado. Amém? Jesus deu um brado e disse que amém? Eu vou inverter agora, porque para eles ficar com tetelestai. Jesus deu um brado e disse o quê? Que está consumado. Só que o que eu quero que você entenda, que quando ele deu esse brado, aconteceram várias coisas, e eu vou pontuar, porque foi isso que o Senhor mandou. Primeiro, a nossa dívida, a minha dívida, foi totalmente paga. Quando ele disse tetelestai, ele estava dizendo que a minha dívida foi totalmente paga. O que eu disse? Quando o Senhor gritou tetelestai, a minha dívida foi totalmente paga. Amém? Então, amém, pode aplaudir, glória a Deus. Eu quero que você guarde isso, porque assim, se foi totalmente paga, quanto que você deve? Se foi totalmente paga, quanto que você deve? Nada. Então pare de aceitar a acusação do acusador, te colocando um monte de culpa. Por quê? Porque Jesus já levou, ele levou toda a nossa culpa, cravou a nossa dívida lá na cruz. Quando ele gritou, Pai, está consumado,
tetelestai. Ele estava dizendo que toda a minha dívida foi paga, totalmente paga. Esse é um fundamento importante. Por quê? Porque tem muita gente carregando, tem muito cristão, muito crente carregando. Você encontra pessoas assim, como é que está, meu irmão? Ai, como Deus dá, como Deus manda, pela graça de Deus, eu estou no estreito, e não sei o quê, porque está carregando aquilo que Jesus já levou, mas como o diabo traz de volta, né, a consciência, a lembrança, a memória, né, a pessoa acaba carregando, mas ele tem que declarar, Cristo já carregou, eu não devo mais nada, amém? Então o primeiro ponto aí, toda a minha dívida foi paga. Colossenses 2,14, para quem gosta de anotar, você lendo aí, eu vou citar as referências para você, e ele ou ela, que está no computador, é ela pode pôr ali no computador, e você pode confirmar que está escrito lá em Colossenses 2,14, que a dívida foi cravada lá na cruz, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segundo, as correntes que nos prendiam foram totalmente quebradas. As correntes, naquele momento que ele gritou, o que é mesmo? Tetelestai, as correntes que nos prendiam foram feitas em pedacinhos. Totalmente despedaçada. Para que eu e você fôssemos totalmente livres. Então pare de ser escravo do medo. Porque escravo é aquele que vive debaixo de chicote, debaixo de medo, com medo de punição, com medo de levar chicotada, com medo de, sabe, expressão, não daqui dessa igreja, diga glória a Deus, de cajado, de cajadada. Aqui não tem, não, graças a Deus, diga graças a Deus, né? Por quê? Não é essa a função do cajado, do pastor, não é. Mas criou essa cultura. Querido, o Senhor, ao gritar tetelestai, quebrou todas as correntes. Eu, você, nós somos livres. Mas eu quero que você entenda, você lembra do povo que estava no Egito? O Senhor os tirou de lá com mão forte. E entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto. Esse deserto é para que eles deixassem o Egito para trás. Eles saíram do Egito, mas eles precisavam tirar o Egito da sua vida. Eu vou falar de novo. Eles precisavam tirar o Egito da sua vida. Aquela mente de escravo, a sua visão limitada. Você vê que o cavalo tem a tapa assim, para que é? Para limitar a visão dele, para ele não se distrair. Já pensou ali, o cavalo está indo, aí ele vê um negócio, ele começa a desviar para lá. Então ele precisa ter a visão dele limitada. Mas Deus não quer que você tenha a visão limitada. Ele morreu na cruz, Cristo morreu na cruz para que você tivesse uma visão ampla, amém? Então, querido, eu quero que você entenda aí que o segundo ponto, todas as correntes foram quebradas. Não sou mais escravo do medo. Eu estou dizendo isso, o pastor vai repetir aí. Eu não sou mais escravo do medo. Tem mais alguém? Eu não sou mais escravo do medo. Amém? Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre, eu não sou mais escravo do medo. Então manda hoje, nessa manhã, quem está sentindo medo, na hora da oração nós vamos orar, amém? Na hora da oração nós vamos orar, amém? Você vai fazer o quê? Falar para o medo, sai, vai embora da minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro ponto, no segundo ponto, Gálatas 4, versículo 7, para você ver aí a questão da escravidão, né? Gálatas 4, versículo 7, que diz assim, isso, de sorte que já não és escravo, mas agora sois filho. Eu nem vou entrar nisso aí, porque aí, né? Também herdeiro. Meu Deus, tem muita coisa. Não vou, quero ficar só na parte ali que nós não somos mais
escravos, né? Então, eu sou livre e você é livre. Terceiro ponto, se Romanos capítulo 8, versículo 1, a maioria aqui sabe até de cor, não sabe? O que diz lá em Romanos capítulo 8? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Que diz amém? Amém. Se você está em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Aleluia, obrigado pelo aleluia. Né? Não tem mais condenação. A minha condenação, né, por que a minha condenação? Como assim? Eu tinha condenação? Sim. Está escrito lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem, quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Ele era o nosso representante, amém? Então todos pecamos, então a condenação estava sobre nós. A morte, porque o salário do pecado. Quanta coisa aconteceu naquele momento? Quantas coisas aconteceram naquele momento? A terra foi abalada. A terra tremeu. O sumo sacerdote e o centurião ficaram assustados, espantados. O que está acontecendo? O sol tinha sumido e o sol reapareceu para mostrar que aquele era o Filho de Deus, que para mostrar que naquele momento estavam acontecendo coisas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, tanto externamente quanto internamente. As cadeias estavam se quebrando e não havia mais agora nenhuma condenação. Eu não estou mais sob condenação, eu estou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Não aceite menos do que isso. Glória a Deus. Quarto ponto, está lá em Mateus 27, 51, que foi lido, né? O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou em dois. Né? Imagina que tivesse aqui um véu, aqui, bem aqui assim, ó. De fora a fora, né? Um só. E a palavra diz que era tão espesso e tão rígido aquele véu, que precisava de 2 juntas de boi. Imagina, boi, puxando para um lado, puxando para o outro, para conseguir romper. E do nada, opa, como assim do nada? Ele gritou, tetelestai. Algo no mundo espiritual muito poderoso, chegou lá e simplesmente fez assim, ó. Foi o poder do sacrifício dele na cruz, amém? O poder do sacrifício na cruz rompeu, e o véu que separava, já não separa mais. Nós cantamos aí, o véu que separava, já não separa mais. Mas o que isso quer dizer? Que aquela dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso? Não. Impossibilidade de acesso. Porque eu e você, nenhum de nós. Que poderia, uma vez por ano, entrar lá no Santo dos Santos. E hoje, por causa do tetelestai, eu, você, nós, temos acesso 24 horas. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu lembro do 30 horas, né? Lembra do banco 30 horas? Que era 24 horas, mais 6 horas lá no atendimento pessoal, né? Unibanco, acho que era, né? Então, é 48 horas. Porque você tem acesso direto a todo tempo. Não é só na hora do culto. Não é só na hora que você vai para o teu secreto, que você fecha a porta para falar com... Não. Ele está com você o tempo todo. Ele está olhando e atento para estando atento para você o tempo todo. Tempo todo. Ele está olhando para você. Por quê? Porque aquilo que separava, o véu que separava, já não separa mais. Então hoje eu tenho acesso. Mas o que tem a ver isso? Relacionamento.
O que significa o véu ter rasgado? Relacionamento. Vou falar a terceira vez, você pode talvez gravar aí. O véu se rasgou para gerar relacionamento. Que relacionamento? Aquele relacionamento que Deus tinha com Adão? É isso? É. Por quê? Porque Deus fez o homem para ter relacionamento. Ele tinha relacionamento constante. Pode ler lá no primeiro capítulo de Gênesis, segundo capítulo, você vai ver, né, que o Senhor ia todo dia bater um papo. A gente imagina a cena, né, assim, só imaginação, né? Ele chegava, falava, bom dia, ou boa tarde, não era verdade, era boa tarde, meu filho, como é que você está? Arrumava lá uma pedra, um tronco ali, sentava, como é que foi o seu dia? Conta para mim, fala para mim, e ali eles batiam um papo. Entenda, é isso que Deus quer fazer comigo e com você, todos os dias. Todo dia. Para de ser religioso. Para de ficar com cerimônia, de falar, não, eu não posso falar com Deus aqui, porque não sei o quê. Não sei... Ei, você é espírito, você não é essa carcaça aqui, é só para esse tempo que a gente está morando aqui. A hora que ele voltar, Jesus voltar, essa carcaça vai ficar, porque o pó volta, o corpo volta para o pó, porque veio do pó, mas nós que somos espírito, voltamos para Ele. Então entenda, você é espírito. Quando Ele olha para você, Ele não olha a carcaça, né? Ele não olha a carcaça. A questão do pecado, deles terem vergonha, é tudo no sentido espiritual para nós. Lá foi físico, mas tudo aquilo que está no Velho Testamento eram figuras para que nós pudéssemos ter e viver a plenitude daquilo que Ele projetou. Amém? Então não é, eu estou aqui no banheiro e eu estou com uma vontade de dar um glória a Deus. Meu Pai, dê glória a Deus, não tem problema, não tem diferença. Eu estava tomando meu banho hoje para vir para cá, a mensagem já estava pronta, e o Senhor continuava falando comigo. Eu estou te levando ali com um propósito, porque o propósito que eu tenho ali é muito maior, e eu preciso que os meus filhos entendam esses fundamentos que eu estou trazendo à memória deles, de muitos e outros, despertando verdadeiramente, porque o que eu vou fazer está muito acima do que eles estão pensando ou imaginando. E eu quero que você, filho, vá e desperte os meus filhos para a fé que eles têm. Não pense que você não tem fé. Você está aqui porque você crê, porque você tem fé. Não deixa o diabo te enganar. Entenda, você tem fé. Haja pela fé. Haja pela fé. Foca a tua fé. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava caminhando, procurou um fruto numa árvore, não achou, amaldiçoou aquela árvore e foi embora. Na volta, na manhã seguinte, Pedro olhou e falou, uau! Que coisa extraordinária! A árvore que o Senhor amaldiçoou secou de alto a baixo. E ele só falou 4 palavras, só. 4 palavras. Marcos 11, 22, não precisa nem pôr, pode deixar. Ele diz 4 palavrinhas. Tende fé em Deus. O que ele falou? Tende fé em Deus. Porque se tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, mas você usar essa fé e liberar a palavra daquilo que você está crendo no teu interior, no teu coração, se você crê e liberar a palavra, o que você está dizendo vai acontecer. Mas você precisa crer e falar. Amém? Tem um problema, que ele fala no texto. Não duvide no teu coração. Não deixe a dúvida. Mas passou uma dúvida na minha cabeça. Manda ela embora na hora. Eu costumo dar um exemplo, que eu aprendi há um tempo, mas ele é muito bom. A gente não tem como estar andando na rua, impedir que um pássaro passe por cima da cabeça da gente. Ele está ali, ele voa, ele pode dar até um rasante. Às vezes eles dão uns rasantes assim que a gente assusta, tá, né? Mas se ele começar a voar em cima da tua cabeça, voar,
e descer na sua cabeça, ei, você vai deixar? Hã? Claro que não. O que você vai fazer? Show! Deu para entender? Quem já entendeu, diz amém. Então, quando a dúvida passar, o que você tem que fazer? Show dúvida! Sai em nome de Jesus. Eu vou repetir e você vai fazer a parte que cabe a você. Quando a dúvida tentar pousar sobre a sua cabeça e tentar descer para o teu coração, o que você vai fazer? Show dúvida, sai em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, querido, o véu se rasgou. Você tem comunhão. Que comunhão? Relacionamento. Como? Deus tinha com Adão, tete a tete, de falar, de conversar. Às vezes, irmão, não dá tempo de parar. Dá um pouquinho, dá um tempinho. Eu vou dobrar o joelho ali no canto e vou orar. Às vezes não dá. Às vezes você está no carro. Às vezes você está no banho, igual eu falei. Se ele te visitar na cama, você está dormindo, ou cochilando, ou meio acordado, ou descansando os olhos, como a gente fala para as crianças quando é pequenininha. Não estou com sono, não tem problema. Descansa os olhos, né? Então, o que faz? Ele vem, em sonho, em visão, de alguma forma. Igual os irmãos, eu falava assim, obreiro, vamos fazer uma visita. Pastor, hoje o senhor pegou. Hoje eu não estou de jejum. Meu Deus do céu, o que é isso? Precisa, né? Não tem relacionamento com Deus só na hora, no tempo de jejum, no momento de jejum é maravilhoso. Nem vamos entrar nesse assunto, né? Mas às vezes você não está em jejum, mas você não é porque não está em jejum que você está em pecado, né? Então, vamos, gente, entender, abrir a mente, abrir a visão para aquilo que Deus tem. Amém ou não amém? Amém. Quinto ponto, lá em Colossenses 2,15, a palavra do Senhor vai falar que Cristo despojou e expôs. Ele despojou e expôs todos os poderes das trevas. Ele despojou e expôs todos os poderes das trevas. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando ele gritou, tetelastai, já era. A casa lá o inferno, né? Capeta que estava lá fazendo festa, né? Fazendo o maior fuzuê, né? Percebeu que, opa, deu ruim. Alguma coisa aconteceu. E lá vem ele. Firme e forte, passos firmes, entrando no inferno, para tomar da mão do diabo o quê? A chave da morte do inferno. Para tomar da mão do diabo o quê? A autoridade que Adão entregou de mão beijada. Porque quando você lê no começo, o Senhor fala para Adão o quê? Eu dou autoridade para você. E aí vai lá, né? Coisa ruim. Não vamos ficar falando o nome dele aqui, porque não merece, né? Vocês entenderam quem é? Entenderam ou não? Amém. Então, o coisa ruim. E aí ele enganou ele, e o Adão simplesmente pegou e deu assim, ó, de mão beijada. Sabia? De mão beijada, entregou. O homem perdeu. Mas quando ele gritou, tetelastai, a casa caiu. E o diabo teve que... Eu lembro sempre de uma expressão, um pregador, evangelista, fera mesmo, né? E fazendo esse momento, ele fez assim, foi se curvando... E se abaixando, entregando a chave assim, na mão. E ele tomou. E sabe o que ele fez com essa autoridade? Você sabe o que ele fez? Ele disse, eis que vos dou poder. Para mim, ele falou isso, eu não sei para você. Mas ele falou para mim, eis que vos dou poder. Eu não sei, mas a irmã ali também falou que para ela também. Né? Eu não sei, mas para mim ele disse o quê? Eis que vos dou poder. Amém? Amém? Lá em Gênesis 3,15 fala que ele pisou na cabeça da serpente. Ele ia pisar, né? Calma, eu adiantei. A palavra profética que Deus deu é que
ele ia levantar da semente da mulher, através da semente da mulher, um que pisaria na cabeça da serpente. Amém? E eu quero ir nessa palavra pisar. Essa palavra pisar, né, no grego, é darak. Darak. E darak é pisar. Mas eu quero que você entenda esse pisar. Né, porque tem muito crente pisando aí, dizendo, eu piso aqui, eu tomo posse desse lugar. Aleluia. Entra no carro, eu vou fazer um test drive e vou pôr o meu pé lá dentro e vou falar, o Senhor falou que onde eu pôr o pé, o Senhor vai me dar. Né? É um entendimento errado de algo que Deus verdadeiramente falou. Mas vamos entender então o que é pisar. Amém? Então, quando o Senhor falou assim, olha, para Josué no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, todo lugar, né, que você colocar a planta do vosso pé, que você pisar, eu te darei. Esse pisar, no original, é darak. Né? Para quem está anotando, eu vou falar de novo, é uma palavra normal. Darak, com K. Né? D-A-R-A-K. Então, uma palavra simples, que quer dizer pisar. Mas pisar no sentido, o seguinte sentido, de você armar, você se armar e ir para a luta. Eu vou falar de novo para você que está anotando. Qual que é o sentido? Você se armar, você se preparar e ir à conquista. Amém? Amém? Então assim, se você olha, você mira e fala assim, não vai ser meu. Por que vai ser meu? Porque Deus me falou. Então eu orei, Deus falou, é teu. Amém não, hein? É teu. Então se é meu, eu vou me preparar, vou me armar, vou me preparar e vou chegar e vou conquistar. Amém? Então, darak é o quê? É você se armar, você se preparar e lutar para conquistar. Entenderam? Recebeu? Amém? A partir daí, você se posiciona e pisa. Esse pisar é exatamente isso. Você tem convicção de que vai chegar e vai tomar posse. Eu quero te dar um exemplo na Bíblia, muito bonito e profético, né? Que está lá em Josué, capítulo 10, versículo 24. Josué acabou fazendo uma aliança com Gibeão. Eu não vou entrar aqui nos méritos da aliança e tal, mas ele acabou fazendo uma aliança com os gibeonitas. Né? E os gibeonitas foram atacados e 5 reis, né, conquistaram lá Gibeão e tal, e levaram eles. E Josué falou, não, eu tenho uma aliança com ele, eu tenho que ir lá defender. E ele foi lá e defendeu, os 5 reis fugiram, entraram numa caverna, ele falou, tampa a porta aí dessa caverna, joga uma pedra aí, vamos guerrear, depois que a gente guerrear, a gente pega esses caras aí. E assim ele fez. E aí quando voltou, ele falou, tira os 5 reis e traz aqui. Imagina a cena, vai, derrotaram já o inimigo, e os reis, que são as autoridades, né, ele trouxe. Qual que era o costume da época? Você já vai entender. Eu pensei em fazer com você, mas eu não vou fazer. O que era o costume da... Fica brincando. Qual que é o costume da época? Né? Colocar o camarada no chão, a autoridade no chão, e vir com o pé e pisar com o pé no pescoço. Melhor, né? Por quê? Fazendo isso diante de todo o povo e de todo o exército, você mostra o quê? A autoridade. E você subjuga o teu inimigo. Ei, Deus já subjugou o teu inimigo. Eu volto aqui. Só que em vez de Josué fazer, você sabe o que ele fez? É o versículo que está aqui. Trazidos os reis, Josué chamou esses todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. O que ele estava fazendo? Um ato profético. Por quê? Porque Cristo, ele já subjugou, eles já estão no chão. O inimigo já está dominado, ele já está no chão. E o que ele chega e ele está falando para você? Venha, venha, não tenha medo. Coloque o pé sobre o pescoço dele, porque ele está debaixo da tua autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos dessa visão. Pare de ter medo de capeta. Pare de ter medo de certas religiões, de pessoas que frequentam certas religiões. Eles podem fazer o que quiserem.
Enquanto você estiver debaixo da palavra de Deus, em obediência ao Senhor, eles não podem tocar em você. Não podem tocar, nem chegar perto de você. Você está blindado pelo poder do sangue da cruz, pelo poder do tetelestai. A obra foi feita, é completa e é perfeita. E como o pastor Daniel falou aqui, é eterna, não vai precisar de novo, porque foi perfeita. Eu estou debaixo dessa aliança. Amém? Glória a Deus. Então o que é pisar? O que é esse darak, pisar? Posicionamento. Você que está anotando. Posicionamento. Carregar as armas e lutar. Amém? E assim será. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, o Senhor te dará. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ir para a parte final. Sexto e último ponto que eu quero apontar, que o Senhor me levou lá. Coloca para nós, Hebreus, no capítulo 9, versículos 13 e 14. Meu Deus. Olha só essa palavra. Opa. Pois aqueles animais cujo sangue é 13. Ah, tá. É que eu pensei que vinha por versículo. Saiamos, pois, ele fora do arraial, levando o vitupério, perdão, capítulo 9 mesmo, versículo 13? Eu vou ler aqui, tá? Depois você vai colocando aí, capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler na RC, tá? Diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Eu quero falar desse último ponto. Tem muito mais, né, irmãos? O que Deus mandou trazer são esses 6 pontos que eu estou enumerando aqui para vocês, tá? Esse sexto ponto, o Senhor está dizendo que, imagina, eles faziam todo um cerimonial. Aí pegava aquele sangue lá, se tinha alguma coisa imunda, ele colocava o sangue ou a cinza, e aquilo era considerado cerimonialmente puro, purificado, pronto para seguir a vida. Amém? Amém? Quando um leproso, lembra, vocês devem lembrar, que quando um leproso, ele era curado, o Senhor falava, vai lá, se apresenta para o sacerdote, porque o sacerdote tinha autoridade de examinar e dizer, não, você está puro, está liberado. Né? Então, havia todo um cerimonial, todo um sistema para isso. E o sangue, então, tinha esse poder. Não está dizendo que não tinha esse poder. Mas o que ele está falando, se aquele sangue tinha poder, imagina o poder do sangue de Jesus, que ele ofereceu dele mesmo, um sangue imaculado a Deus. Amém? Ele tem poder, sexto ponto que eu estou colocando, para limpar, purificar a nossa consciência de obras mortas. Agora prepara e segura para você entender o que são obras mortas. Obras mortas são todo tipo de obras que nós fazemos, pensando ser obras para Deus, mas que na verdade são obras mortas, não tem vida. Por quê? Porque Deus, Ele não age segundo o nosso desejo, segundo o nosso pensamento. Deus, Ele se move segundo os princípios da palavra. E quando nós vimos, o pastor Daniel estava falando de um momento muito extraordinário na Bíblia, né? Que a arca da aliança estava na casa de Obed-edom. E a arca da aliança trouxe em 3 meses uma prosperidade extraordinária na casa de Obed-edom. Extraordinária. E Davi falou, não, nós vamos trazer isso aqui para o centro, nós vamos trazer aqui para o meio.
trazer para Jerusalém, porque aí vai abençoar toda a nação, né? E eu quero trazer a Arca da Aliança, né? Então ele tinha uma intenção muito boa. E ali ele preparou uma carruagem. Eu costumo falar uma carruagem porque ele preparou o melhor da época. Um carro novo, bonito, né? Aparelhou, deixou espetacular. Escolheu os melhores bois e falou, vai lá, vai buscar, né? E eles foram. E na hora que colocaram a arca em cima, começou o trajeto, né? Pareceu lá um lugar meio torto lá, o carro deu uma balançada, o carro do boi deu uma balançada, e Uzá, um moço que estava lá para guardar a arca, pegou e tocou na arca e morreu na hora. Na hora. O que aconteceu? O plano não era bom? A intenção não era boa? Era, mas foi feito da forma errada. Por quê? Porque não era para carregar a arca, né, em cima de carro, nem mesmo puxado por boi. A arca, segundo a palavra lá em Levítico, ela tinha que ser levada em cima do lombo, do ombro de homens. Que homens? Levitas, da tribo de Levi, sacerdotes, que eram escolhidos a dedo para fazer o serviço do Senhor. Então, aí Davi falou, para, deixa aí, né? E vamos seguir aqui, né? Vamos entender onde que nós estamos errando. Vamos ver aonde que nós estamos falhando. E aí ele puxou tudo, falou, opa, agora nós vamos fazer corretamente. Nós vamos fazer certinho. Aí separou os homens, preparou tudo direitinho, pôs em cima, falou, nós vamos dar os passos aqui, né? Vamos parar, vamos analisar, está tudo certo? Vamos continuar. Opa, tudo certo? Vamos seguir. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, preste atenção. Nós precisamos fazer as coisas, o nosso melhor. Sim, sempre o nosso melhor, o nosso máximo. Nós precisamos alinhar o nosso máximo com a palavra, com a vontade de Deus. Queridos, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos decidiram fazer uma obra missionária. Veio agora, não vou nem saber o versículo, é em Atos dos Apóstolos, tá? Mas eu só vou falar para você. E eles prepararam tudo, fizeram a reunião, prepararam tudo, né? malas, está todo mundo pronto, está tudo pronto, né? Vamos orar. A hora que foram orar, foram falar com Deus, o Espírito Santo falou, eu lembro da figurinha que tem da criancinha que faz assim, né? Não é para ir. E eles fizeram o quê? Amém. Desarrumaram a mala, vamos seguir a vida e vamos esperar o sinal de Deus. No tempo determinado, o Senhor fala assim, ei, arruma tudo aí, passa a Macedônia, porque tem um povo que está precisando. Agora é a hora de ir. Amém? Amém? Então não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é da minha forma, mas é da forma de Deus. Nós só precisamos ter relacionamento para poder ouvir Deus. Amém? Porque quando você não tem relacionamento, você não sabe o que fazer. Você não conhece a pessoa, né? Eu conheço a pastora, 30 anos de casado, né? Então eu sei o jeito dela, ela sabe o meu, né? Então a gente trabalha parceria legal, né? Então é diferente de quando nós casamos. Quando casa, se estranha daqui, se estranha dali, tá, vai se ajeitando até que o ajuste chega e aí fica fácil. Fácil não, né? Fica mais fácil. Amém? Então, o que são obras mortas? Eu vou falar assim, obras feitas sem alegria. Obras feitas sem amor. Obras feitas relaxadamente, diga misericórdia. Obras feitas sem fé. Obras que é feita para ganho próprio, pessoal. Obras para aliviar a consciência. Nossa, hoje eu tenho uma missão. Eu vou dar uma esmola no semáforo, né? Mas para quê? Minha consciência precisa ficar tranquila, né? Não. Tudo tem que ser feito por amor, pela fé, e não por essas motivações. Quando nós fazemos com a motivação errada, é obra morta. Entenderam? Então, feita com medo do juízo. Não, eu vou para a igreja, porque misericórdia. Jesus voltar.
bem na hora do culto e eu estou em casa, eu vou ficar, né? Então eu vou para a igreja, porque se estiver na igreja, né, eu tenho mais chance de subir. Misericórdia, né? Posso estar onde eu estiver, eu estou ligado com Ele, aonde eu estiver, amém? Eu vou subir. Eu não sei você, mas eu vou falar, eu vou subir. Amém? A gente se encontra lá então. Então, queridos, esse sexto ponto é muito forte, e eu quero orar sobre isso. E eu quero finalizar a palavra dizendo o seguinte: primeiro, ame e pratique a palavra de Deus. Para tudo isso que a gente está falando aqui. Não tem muito segredos, muitas coisas. É simples. Não estou falando que é fácil. Eu gosto de sempre enfatizar. Não é fácil, não estou falando que é fácil, estou falando que é simples. O segredo é simples. Então, primeiro, ame e coloque em prática a palavra de Deus. Leia, ame, pratique a palavra de Deus. Segundo, ore. Que é na oração que você conversa com Deus. Ore. E Tessalonicenses tem um versículo que fala o quê? Ore sem cessar. Ô, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o quê? Vou ficar em casa agora, só orando? Vou ficar na igreja orando? Não, você não precisa estar na igreja. Como eu falei, você não precisa estar de joelho. Você pode orar o tempo todo. E é isso que Ele espera de você. Que você esteja constantemente ligadinho. Então, segundo ponto, ore. Jejue, né? Eu sei que está sendo desenvolvido um processo aqui, mas encaixe o jejum. Um tempo especial de comunhão com Deus. Aquele tempo que você fala, Senhor, eu vou mortificar a minha carne para poder afinar. Dar uma afinada na sintonia. Ficar mais sensível. Amém? E tenha vida com Deus. Relacionamento. Amém?